Sou Catarina Maria Godinho Paixão, nasci nas Perolivas, Concelho de Reguengos de Monsaraz, criada nas Perolivas, casada na Caridade e por aí fora. O meu trabalho, sim, foi sempre no campo, na monda, na ceifa, na azeitona, na vindima e por aí fora. É o que eu sei fazer melhor, é isso. Isto era a talega, uma talega que a gente levava aqui a merenda, um bocadinho de pão, com umas azeitonas, um bocadinho de chouriço, um bocadinho de tocinho numa latinha. E levávamos o pão e ao meio-dia a gente íamos almoçar. Pendurava-se tudo no rancho e depois cada uma sentava-se aqui, ali, acolá e assim se comia. Nesse tempo não havia cestas, não havia melancheiras, não havia, era a taleguinha. Punha-se tudo dentro da talega, era a merenda e por aí fora. As merendas, juntávamos todas, era uma alegria. Umas cantavam, outras levavam renda, outras levavam meia. E assim se passava a hora do almoço. Quando chegava a hora de irmos embora, o manageiro dava um grito, vamos embora. Aquilo era fugir até dizer chega. Éramos moças, nada nos empatava. Nesse tempo era a ceia, né? Acabava-se de cear e íamos aviar as merendas. Punha-se um bocadinho, conforme eram as pessoas, eram as merendas. Por exemplo, eu mais a minha mãe trabalhávamos juntas, era só uma talega. O meu pai trabalhava no outro lado, era uma alcofa. Bom. A minha irmã trabalhava no outro sítio, era outra talega. Cada talega levava um bocadinho de pão e um bocadinho de cada conduto que se podia arranjar e assim se fazia a vida. Estes talegos eram feitos de bocados de tecido que as nossas mães, quando se acabava a ceifa, era quando se ia comprar roupa. Ia-se comprar roupa para se vestirmos de verão, com os seus aventalinhos bonitos, os seus bibos bonitos, as calças dos homens, as camisolas, as camisas. Sobrava um bocado de tecido, guardava-se para se fazer uma talega. Taleguinhos pequeninos para se utilizar o feijão, o grão, porque no tempo mais antigo era em cartuchos, chama-lhe a gente os tais cartuchos de papel pardo. E depois, quando eu já era mais crescidinha, já a minha mãe fazia os taleguinhos pequeninos, dos bocadinhos de tecido, para aviar os tais feijão, grão, ou essas coisas que o meu pai trabalhava fora e tinha que se fazer o avio de tudo um bocadinho para ele comer tudo durante a semana. E era assim que se fazia. E eu aprendi já nessa coisa. E depois começou a aparecer as marmitas de alumínio, já se levava uma caixinha. O pão era feito o domingo, durava para toda a semana. E era assim. Ainda vou ao pão, ainda levo o taleguinho para o pão. Quando me lembro, porque isto é uma opinião, porque os sacos plásticos é o vício, né? Mas nós, aqui há uns anos atrás, não havia sacos plásticos, levava-se o taleguinho para se comprar o pão, o saquinho do pão. Olha, e para lhe dizer, deve ser uma talega que já deve ter aí os seus... Eu não quero exagerar, mas deve ter aí uns 30 anos. Porquê? Porque esta talega foi a minha mãe que fez para oferecer uma taleguinha destas a cada filha. E então a talega tem sido muito estimada. Às vezes vou ao pão, levo outra talega, mas esta está sempre mais reservada, porque é uma recordação que a minha mãe fez. E bem vestida a rigor, porque representa o campo, o Alentejo. E como gostei sempre muito de trabalhar no campo, foi o que são os canudos, para a gente não se cortar nos dedos, a foice, por aí fora. Cada qualidade de ser trabalho tinha a sua ferramenta lá. A monda era um sacho, a ceifa era a foice, apanhar a vindima era uma navalha,
A azeitona eram panos e ripar à mão. Tenho muitas saudades desse tempo, porque esse tempo era muito alegre, eram pobres, mas tudo muito alegre, tudo muito contente. Nós trabalhávamos, levantávamos cedo, andávamos 2 horas de caminho a pé, mas lá no trabalho era tudo uma alegria. Levava-se a merendazinha para comer-se ao meio-dia e depois chegava-se à noite e fazia-se o comer normal. Era feijão, era sopa de couve com carne, eram as sopinhas de tomates, as sardinhas de alho e por aí fora. E pronto, e criámos assim. Todos os filhos eram bem criados com os tios, com os avós, com os irmãos. As mães tinham que levar, por exemplo, eu tive que começar a trabalhar no campo para ajudar a minha mãe. E por aí fora. Quando ajudei a criar os meus irmãos, e foi assim a minha vida. Tanto que eu só sei falar é no campo. E eu sempre gostei muito de trabalhar no campo, com pessoas amigas, as pessoas ajudavam-nos, davam-nos conselhos, davam-nos alegria e davam-nos força para a gente lutar no trabalho. E agora não. Agora acho tudo muito reservado, muito para si, não há convívios, não há nada. E a gente tínhamos muito convívio. Íamos à tarde, juntávamos as moças, eu, por exemplo, mais 3 ou 4 moças, com o seu cantarinho ou quadrilho, íamos ao poço, íamos lavar o tanque, e era tudo mais bonito. Era tudo muito bonito. E eu tenho muita pena desse tempo acabar. Olha, a função de cada coisa, o lenço na cabeça era para a gente usar no campo, tapar assim a cara para não queimar muito o rosto. O chapéu, a gente metia o chapéu para não, por causa dos cabelos, não andarem a coisa. Os manguitos era para não estragar as blusas por baixo e a saia das calças era para não sujar a outra roupa que a gente tinha. Porque quando se acabava o dia, tirava-se esta saia, metia-se no braço e chegávamos a casa, tirávamos o lenço, tirávamos as manguinhas e ficávamos umas moças todas protegidas. Isto era para a gente proteger a cara. Por exemplo, íamos para o trabalho do campo, estava muito frio, fazíamos assim. Se estava muito calor, respirávamos eu não podia com o lenço assim no tempo da ceifa. Eu punha o lenço até de cima. Mas no trabalho da monda, da azeitona, da vindima, era assim que se trajávamos com primos para o campo. Principalmente na ceifa, era um trabalho muito, muito custoso. Mas fazia-se de uma maneira que nós éramos homens e mulheres, raparigas e rapazes solteiros, era tudo uma mocidade. Embora houvesse muito pó e quando a gente ia fazer esse trabalho para o campo, tínhamos de dormir no campo. Pronto, a higiene não era como a gente faz hoje, era totalmente diferente. Lavava-se a cara, lavava-se as mãos e íamos para o trabalho. E só se mudava a roupa ao fim de semana. E até hoje digo para mim próprio, como é que a gente vivia assim nesse tempo. O primeiro ano que fiz a ceifa, tinha eu 10 anos. E depois diziam assim, não podes lavar as mãos para não abrir do pulso. Eu transpirava, fazia assim. Aqui, as minhas mãos e as manguinhas, quando chegava ao fim da semana, eu não conto nem lhe digo. Só nesse tempo, quem se passou por esse tempo sabe o que era, não é? Pronto, a gente chegava ao fim da semana que se lavávamos. É que a gente se lavava. Mas era só o domingo, era trabalhar à mesma, lavar a roupa, fazer as coisas e era isso.